partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, quinta-feira, 11 de dezembro. E quinta é sempre dia de cultura, de memória e de tudo aquilo que mantém viva a nossa alma missioneira. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Evoluir nos define, Sicredi, é ter com quem contar. Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Inspirando mulheres Netweaving Club, inspiraram o movimento ao lado de outras como você. Irá Gastronomia, onde cada detalhe desperta memórias e sabores. Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões. E Splash Piscina Santo Ângelo, é fácil ser feliz. Começa agora o nosso Cafezinho Missioneiro. O programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para nos inspirar, uma frase do cineasta Glauber Rocha que diz assim: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Por isso que a gente hoje vai falar da força de um território que, quando se organiza em torno da arte, vira protagonista da própria história. Hoje a gente recebe aqui dois convidados que estão no centro de um movimento histórico para a nossa região. José Roberto de Oliveira, nosso parceiro, pesquisador, escritor, historiador, articulador regional e uma das vozes mais importantes quando a gente fala de missões no Brasil e fora dele. E Uber Lima, diretor do Missões Film Commission, articulador do Missões Cinema Brasil, liderança essencial com aproximação de produtoras, políticas públicas e programas internacionais ligados ao audiovisual. Meus queridos, que prazer recebê-los aqui no Cafezinho, sejam muito bem-vindos. Seja bem-vindo de novo, Uber, seja muito bem-vindo, que bom tê-los aqui. Muito bem, dona Dani. Gostou da minha apresentação? Muito. Ah, que bom, que bom, que bom. E hoje, assim, eu tô ansiosa, na verdade, para saber, Zé, porque essa ideia do audiovisual, Zé, é uma coisa que tu fala há muito tempo já, né? Do quanto que a gente precisa trabalhar o marketing das missões, Quando eu lembro disso, eu lembro dessa tua fala, né? Fortalecendo a questão da gente ter um marketing que nos venda de forma mais fácil e mais ágil, né? E agora vem aí esse grande projeto, então, que é importantíssimo a gente falar disso, né? Quando tu olha aí para a trajetória das missões, né? Patrimônio cultural, território de cooperação internacional, inclusive, em que momentos, tu entendeu assim, não, o audiovisual é uma ferramenta estratégica para a gente contar essa história? A verdade é que já há algum tempo, né, a gente vem trabalhando com a ideia do posicionamento de imagem. Isso, na verdade, há algum tempo, faz 30 e tantos anos. E com essa aproximação nos últimos anos da questão do cinema, do filme, eu concluí que não há outra maneira. Eu escrevi muitos livros, entreguei já um monte de livro, né, para escolas, para as pessoas. E a verdade é que os livros são super importantes para a construção de uma ideia. Mas o que acontece? Os livros, você lê, você guarda lá na tua estante e lá ficam esperando quem sabe quando. Então, há um posicionamento rápido de imagem ali para aquela pessoa, às vezes alguém que pode ajudar bastante, mas a verdade é que aquilo fica ali parado ali, né? Então, os filmes não. Os filmes têm uma capacidade muito grande, desde pequenas produções, né, de YouTube, ou mesmo esses reels hoje em dia, né? Então, nos últimos tempos, eu tenho feito umas experiências, nos últimos 3 meses agora, no conjunto das redes, por exemplo, nós tivemos mais de 1 milhão de visualizações. Então, quando você descobre que tu consegue conversar com um mundo de gente, sim, né? E os filmes, então, nem se fala. Claro. Né? Se a gente vai pensar lá atrás, por exemplo, lá um The Mission, né? Lembra lá a missão, né? Do Robert De Niro. Talvez não era nascida, tô brincando. A Roland Joffé, né? A música do Ennio Morricone, que foi hiper e ainda hoje é super tocada. Então, você vê que essas coisas ficam vivas. Hoje, por exemplo, você vê um filme de 40 anos atrás nos streamings, hoje, né? Então, veja, a importância disso para construir posicionamento de imagem. E do ponto de vista do que nós temos para contar, a região é incrível, né? Por exemplo, todo esse conjunto, eu chego a ficar arrepiado.
o conjunto dos 30 povos, nós aqui na área dos 7 povos, os 18 povos iniciais, toda aquela questão inicial, digamos, do mundo nativo da América, né? E a chegada dos jesuítas, o início da cristianização, toda, digamos, a fase histórica dos 160 anos da presença conjunta, o que aconteceu com aquela gente, que é o mundo gaúcho nosso, é a nossa gente dos bairros, das vilas, que foram indígenas guaranis que cristianizaram e que depois continuaram por aí e hoje são a maioria do povo dessa macro-região, tanto do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, veja, então nós temos muito e temos grandes lances, né? Por exemplo, desde, imagina uma batalha guaranítica, imagina isso no cinema. Lindo. Ou aqui no Rio Uruguai, o Mobororé, que é uma das maiores batalhas navais da América, né? 11 mil pessoas se embatendo num tempo que Buenos Aires tinha 3 mil. Então, veja, nós temos muita história para contar. Agora, o que nós precisamos? Então, em cima dessa ideia, eu vinha conversando com o Wilber, nós construindo uma série 10, venho acompanhando o Film Commission Missões, e agora com essa ideia de criar um núcleo do cinema da região, né, através do Missões Cinema Brasil. Então é um conjunto de pessoas e de possibilidades de aproximação de gente. Esse evento que aconteceu agora há pouquinhos dias atrás, né, o MAEF, ele reuniu diretores, os grandes financiadores do Mercosul. Estavam aqui os caras, os donos do dinheiro, pelo menos os autorizadores do dinheiro, sim, do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Essa gente toda estava aqui, passaram 3 dias aqui nas missões. E depois teve a mostra ainda, que é sim, outra coisa. Mas aqueles 3 dias daquele movimento, então abriu muito a minha cabeça e a gente já vinha construindo alguns textos, né, roteiros. Eu, nos últimos tempos, trabalhei 2 roteiros para o Sesc Brasil, um sobre benzedores na região das Missões, outro sobre erva mate, né? Então tem um monte de coisa acontecendo. Então, como é que nós precisamos fazer? Precisamos dialogar com as comunidades, é para isso que a gente está aqui hoje, né? Dialogar com a comunidade, que ela compreenda o potencial que nós temos na mão e as coisas que nós precisamos, né? Conversar com empresários, né? Com gente que pode ajudar a financiar, gente que tem conexão com grandes do Brasil, esse olho dos diretores nacionais, Rio, São Paulo, que já hoje, por exemplo, eu recebi um documento de uma autorização de captação, né, para um roteiro de um documentário sobre os milagres da canonização do Roque Gonzalez, que eu tinha escrito, a sinapse. Então, veja, são coisas que estão andando e que nós precisamos nos organizar, e especialmente a sociedade missioneira santo-angelense e o resto das missões, compreender a grandiosidade do que nós temos na mão e que não há outro caminho plausível para fazer o que nós precisamos, que é divulgar isso tudo para todo o país. E de forma rápida. E para fora do país, sim. Verdade. E deixar vivo isso nos cinemas. Claro. Um grande filme fica nos cinemas, fica nos streamings, fica rodando, né? Para sempre. Isso. Para sempre. Lembrando isso que complementando, na verdade, né, com o José Roberto. Primeiro, parabéns, Dani. Obrigado pelo programa, né? O programa tá incrível aí. Obrigada. E obrigado por ter, né, convocado, enfim, a gente tá aqui hoje podendo falar desse assunto que é muito importante para a região das Missões, sim, né? Que no caso é o cinema, a criação de obras cinematográficas. A gente tá falando aí de criação de curtas-metragens, longa-metragem, websérie e tudo mais, que nem o José Roberto falou, tem como objetivo trazer um posicionamento de imagem para a região, né? Santo Ângelo e região. Então isso é bem importante, que é uma coisa que não, digamos assim, não é muito trabalhada, né? Ultimamente ali, ou pelo menos eu não lembro, né, José Roberto, se foi aí ao longo dos anos também. Deixa eu fazer um corte de forma. Sabe quando que nasceu? Tu fez uma pergunta antes, acho que eu não te respondi. Quando que nasceu essa ideia? Em 98, mesmo? 98? Eu estava em Londres. E estava zapeando lá no hotel onde é que eu estava, lá na TV,
E dali um pouquinho, uma cena de amor, assim, um filme que eu nunca vi falar, que foi filmado aqui na região, era São Miguel, criatura. Capaz. Caramba. Sim, daí sabe quando tu fica todo Olha arrepiado, só, né? E era uma cena de alguém namorando na América, 2 ingleses que andou pela América e se encontraram, sei lá o que era, que eu já peguei o filme lá no meio da viagem, né? E aquilo me marcou muito, dizer, Por que a gente não está fazendo isso, né? Então, 98, quando nós lançamos as missões na WTM, que é um grande evento de turismo mundial, né, lá em Londres, uma das maiores feiras, o World Travel Marketing, que era... e naqueles dias eu vi aquilo. Então, aquilo me marcou muito. Eu nunca esqueci, perdão de ter cortado, é excelente. Porque ali aquilo me mostrou que a gente pode. Acho que essa é a grande questão, levar para debate, né? Que às vezes a gente fica com essa questão de que não é possível, né? Onde, na realidade, onde a gente está, no local que a gente está, que não é possível realizar, não é possível fazer o que a gente vê, por exemplo, numa Netflix da vida, numa HBO, né? Então, a grande questão Então, ao longo de 3, 4 anos, a gente começou um movimento focado na questão do cinema das missões. Muito por influenciado até mesmo, por exemplo, por mim, de um comentário de um presidente, acho que se não me engano foi o Franklin, né? Que falou que onde vão os filmes americanos, vão também a cultura, os produtos daquele lugar, né? Então, a partir disso, a gente começou a pensar nisso e começamos, então, a conectar isso e observar que Santo Ângelo, que a região, tem muita história para ser contada. Sim. Só que essas histórias que tem aqui na região, por algum motivo, algum problema, elas não chegam nessas plataformas. Claro que daí depois eu morei em Porto Alegre, também já fiz produção em São Paulo e tal, então eu fui meio que entendendo o mercado e por que não chegam lá. E ao longo desse tempo, então, a gente começou a fazer esse movimento que nem o José Roberto falou, de juntar pessoas em prol do cinema, em prol de realizar essas obras e colocar ali as histórias daqui da região nas plataformas, nas grandes plataformas, enfim, no cinema, enfim. E aí surge então daí a Missões Film Commission, né, que foi falado, e também daí surge a Missões Cinema Brasil, que a Missões Cinema Brasil é mais focado nessa questão das produções em si, né, da gestão dos projetos e tal. Então essa é a grande questão, né? Como a gente levar as histórias daqui da região para fora e a partir disso a gente começar a desenvolver isso. Sim. Né, para ir para fora. O que o José Roberto falou ali, por exemplo, a gente tem... Como que a gente aqui na região ficou conhecendo sobre o Egito? Né? A gente fica conhecendo através de informação que trazem. Tem filmes, né? A Múmia e tal, tem grandes filmes de ficção que trazem. Então, por que não fazer com histórias daqui para fora, né? Sim. Então essa é a grande questão. E puxando de dentro, né? Aí que tá a questão. Os Estados Unidos não esperou alguém de fora chegar lá nos Estados Unidos e falar, vamos fazer filmes aqui. Os Estados Unidos, eles começaram a fazer os filmes e eles começaram a colocar para fora, né? E eu acho que isso é muito legal, assim, porque enquanto estudante, eu lembro muito bem dessas questões que vocês dois trouxeram, assim, da gente ver um filme e daí viajar, ter a oportunidade de conhecer, daqui a pouco tu te vê naquele lugar histórico que tu viu no filme. Ou que tu viu nos livros também, né, Zé? Porque daí na escola a gente vê nos livros, daí quando tu tem a oportunidade de visitar aquele lugar, é uma loucura a conexão que tu faz. Agora, quando tu vê na TV, quando tu vê num filme, tu deu o exemplo do Egito, por exemplo, e daí quando tu vai lá e tu vê, é uma loucura, daí dá mais vontade de conhecer, porque instiga, né? Instiga a tua imaginação, a tua vontade de conhecer de fato as coisas. É a construção da marca mesmo, da imagem. É marketing, né, Zé? Isso. E esse potencial, porque uma coisa é você... Veja, nós temos, por exemplo, um patrimônio cultural da humanidade aqui. Único, por exemplo, você vai pegar Rio de Janeiro, Minas Gerais, para baixo no Brasil só tem um patrimônio cultural. As características específicas. Exato. Quando a Unesco lá diz que... e outra coisa, o nosso patrimônio não é pelas pedras que estão ali, é porque aqui ocorreu uma experiência única na humanidade. Né? Então, essa experiência é que a gente tem que
contar, porque ela é encantadora. Sim. Né? É uma coisa que, veja, a semana passada agora, segunda, terça e quarta, eu estava no Paraguai, um congresso internacional sobre o início do cooperativismo no mundo. Né? E por que me convidam para fazer a palestra lá? Porque eu já tinha escrito sobre isso nos meus livros, é para isso que servem os livros, né? Para você posicionar uma ideia. Então, e foram os grandes pesquisadores mundiais que estavam lá. Né? Que massa, Zé. Então, e veja, então, são temas, né? A cooperação, o mutirão, né? Quem é do interior aí sabe do que eu estou falando, né? O puxirão, que nem a minha avó dizia, né? Que é o nosso jeito missioneiro de fazer as coisas. De juntar e realizar. E talvez essa ideia do Wilber de reunir diretores, roteiristas, profissionais da área, né? Toda essa imensidão de gente, para que nós juntos com a comunidade, com os empresários, comecemos a trabalhar isso como uma construção possível. Né? Sim. E ouvir as pessoas, reunir com elas. Por exemplo, aqui na rádio, eu tenho certeza que um monte de gente está nos ouvindo. Traga ideias, né? Converse com você, comigo, com o Will. Vamos criando porque essa é a ideia, é um núcleo de cinema. Sim, né, sim. Wilber? Exatamente. Então, essa ideia do núcleo é isso, é dialogar, conversar. É esse cooperativismo aí que tu falava Isso. antes, esse cooperar, esse colaborar, né, Zé? Porque nós temos gente importante em muitos lugares do Brasil. Sim. Nós temos ministros lá do Tribunal de Contas, nós temos um diretor-geral da Globo na mão. Sim. Né? Temos um secretário. Claro, agora, né, tá previsto agora, eu tenho conversado bastante com ele, está previsto, era para ser nesses dias agora, um edital de 65 milhões para filme no Rio Grande do Sul. Olha aí. Então, veja, tem essas leis agora, então são várias possibilidades, né, que nós temos na mão, Rouanet, LIC, a lei do audiovisual. Isso, Exato. há muitas condições, né, então é isso, por exemplo, o Wilber é produtor cultural dessa área. Então veja que nós podemos, esses filmes os roteiros que a gente tem escrito, tanto de curta, média e longa-metragem, nas divisões todas deles, nós temos que ir apresentando projetos nesses editais e, obviamente, desde agora já ir construindo com o mundo empresarial essas possibilidades de conexões. Por exemplo, aqui mesmo, nós temos grandes empresas em Santo Ângelo que pagam muito imposto. Sim. Agora. É a oportunidade. É a oportunidade. Então, abrir a cabeça, compreender a importância, porque o filme ele é muito importante, porque é posicionamento de imagem, é consumidor que vem para cá. É legado. É legado, é geração de emprego e renda para um mundo de gente no local. Né? E a entrada de dinheiro novo, externo, no ambiente econômico local, é o centro de todas as tuas falas e todos os teus programas. Todos os dias. Não é? Quer dizer, quando a gente está meio queixoso, que a coisa está meio ruim, que deveria estar melhor... O que falta? Desenvolvimento econômico. Exatamente. Então, quando as empresas apostam em processos produtivos positivos, que é o caso que a gente está falando, quer dizer, é entrar num núcleo positivo de ação e de desenvolvimento. E o cinema, a cultura, que muitas vezes as pessoas são beiçudas com relação a isso. Não, né? Elas fogem... É uma resistência, né? Sim, mas é cultural, né? Sim, mas é cultural. Então veja, a importância de discutir a proatividade no desenvolvimento. Então, a gente tem muitas condições e discutir todas essas questões que são bases, que é posicionamento de imagem, que é um futuro planejado e integrado junto com as pessoas. Né? Então, chamar as pessoas, é isso que a gente está fazendo. Perfeito. Chamar todo mundo para um processo positivo. Eu vou rapidinho para o nosso intervalo e na volta eu quero saber de vocês justamente dessas articulações, porque eu sei que tem bastante gente já trabalhando com isso, né, junto com vocês, e para a gente expor um pouco mais, então, para a nossa comunidade. A gente faz essa pausa rápida aqui no Café
cafezinho com apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. Na volta a gente fala então um pouco do que rolou numa F e das oportunidades reais para quem quer trabalhar com audiovisual aqui na nossa região. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. As obras da Corsã podem mexer com a rotina agora, mas pense no resultado. Esgoto coletado corretamente e os protegidos é mais saúde para todos. O incômodo da obra passa, mas os benefícios ficam para sempre. Saiba mais em teliga.corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção. Parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa. As pessoas. E é assim que a gente se conecta, através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Mas Baxé, o verão tá chegando quente que nem brasa de churrasco e tu ainda não tem uma piscina Splash? Te organiza, vivente. A temporada começou e a Splash te espera em Santo Ângelo, Santa Rosa, Ijuí e Ibirubá, com qualidade IG, garantia e aquele atendimento bagual. Aproveita o verão do jeito certo, che, porque quem tem Splash não derrete. Mas que barbaridade! No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h29, a gente está de volta aqui com o apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. Hoje a gente está recebendo aqui o Zé Roberto e o Wilber Lima, e falando sobre um movimento que está colocando aí as missões no mapa do cinema brasileiro. Wilber, daí eu quero voltar contigo agora para falar destas articulações, né, das pessoas que já estão contigo, e queria que tu explicasse um pouquinho para as pessoas dessas duas, da Missões Film Commission, né, de como é que está estruturado isso, e da outra parte, né, que é a Missões Cinema Brasil. Tá. Então, e assim, onde que essa articulação é importante, quem dentro dessa articulação é importante, acho que as pessoas precisam saber o que a gente precisa para que isso tenha continuidade e que seja um start de muitos anos esse projeto. Nessa visão de produtor cultural, enfim, especializado na parte audiovisual, né,
Vamos começar então pela Missões Film Commission. Tá? A Missões Film Commission, na verdade, nasceu primeiro a Missões Cinema Brasil. Na verdade, era um projeto que eu tinha dentro da agência de comunicação que eu trabalhava, que acabou não avançando pela agência. A agência disse que não gostaria de avançar e tudo mais. E aí eu puxei e peguei o projeto debaixo do braço e não, vamos avançar com isso. Boa. Nesse momento, surgiu o Eric Maciel lá de Santiago e trouxe uma ideia. Eu tenho uma ideia aqui, mas era só uma ideia inicial. Tenho uma ideia de fazer uma Film Commission. Não era Missões Film Commission, não era nada, era Film Commission. E aí eu já tinha formado uma equipe inicial, que agora é bem maior, né? O pessoal envolvido. Que é a Lisiane Cohen, o Darius, que é o Darius Pipe, eu, era esses 3. E aí a gente levou em pauta na Missões Cinema Brasil de que era importante. Daí a gente começou daí de fato a pesquisar sobre isso 2 anos, 3 anos atrás. Porque às vezes o pessoal pensa que é recente, né? Das ações que a gente vem fazendo, mas na verdade já vem há bastante tempo atrás. Então a gente começou então a entender um pouco mais de como que funciona uma Missões Film Commission, o que dá certo e o que não dá certo na Missões Film Commission. Ou seja, Missões Film Commission atrelado, por exemplo, a governo, não funciona. Tem relatos, né? Tem pesquisa e tudo mais. Então a Missões Film Commission, ela está funcionando hoje porque ela é a única Film Commission que são 4 coordenadores principais ali que puxam o projeto, mas de forma independente. Então tudo que está sendo realizado é de forma colaborativa, cada um puxando ali as suas questões que precisa, cada um apoiando da forma que precisa e avançando. Inclusive ela é a primeira Film Commission a nível regional, que a gente tem a nível Brasil. E está aqui nas Missões, está em Santo Ângelo, porque o escritório regional é daqui, entendeu? Que legal, que importante. E, inclusive, ela teve bastante apoio na questão juntamente com a Mostra, né, que é o coordenador Darius lá, para trazer a Maef para cá. Porque a Maef, na verdade, pelo que eu fiquei sabendo, não ia acontecer aqui. Geralmente ela acontece em Porto Alegre, que não faz nenhum sentido, porque é um mercado entre fronteiras, tem que acontecer aqui mais perto da fronteira. Né? Assunção, Buenos Aires, Montevidéu. Já tinha acontecido. Não, sim, elas só saem nesses lugares. Porque se reúnem os grandes. Claro. É como se fosse uma rodada de negócio, sabe? De pitch. De cinema. Onde tu tem os grandes players do mercado lá, produtoras e tal, interessadas em projetos, e tu tem daí os produtores, os realizadores, os cineastas, que vão dar o seu pitch ali de 20 minutos falando sobre a história, e se caso um deles estiver interessado, já loga ali, já conecta ali. Já sai fazendo negócio. E já vai e faz colaboração, né? De filmes e fechando. Isso é bem importante. Claro. Gerou 20 contatos de alto nível. Eu cheguei a fazer um quadro aqui, né? Que é os caras, assim, imagina, por exemplo, os gestores dos fundos nacionais estavam aqui. Que oportunidade, né? Claro. Que oportunidade. Tinha da Unesco também. Claro, então estava todo mundo aqui. Mas veja como é interessante também da região não se dar conta que tinha uma coisa gigante acontecendo, né? Que foi naquela segunda, terça e quarta anterior à mostra, que foi quinta, sexta e sábado. Mas eu não sabia que estava rolando isso. Mas parece que ficou muito no mundo... assim, muito profissional, porque as pessoas que estavam lá de fato eram diferentes, assim, né? E diretores importantíssimos de filmes estavam aqui. Não, é um evento gigante. Diretores nacionais, assim, né? E todo mundo de olho neles, assim, uma coisa interessante. E pitch, né? Que chama? Que são os encontros aonde vender teu peixe. Claro, muito. Eu mesmo não conhecia essas coisas e fiquei muito impressionado com tudo e com as conexões possíveis, que estão todas na mão agora. Todo mundo já de WhatsApp, conversando. Que massa, Esse evento, a Maef, ele vai sendo organizado em cada dos 4 países, né? Então ele vai... O outro ano vai ser em outro país e tal, e assim vai adiante. E foi a primeira vez aqui no Brasil? Não, acho que já aconteceu em Porto Alegre. Foi a primeira vez na região. E foi uma excepcionalidade por causa dos 400 anos. Entendi. Isso. E também, entre nós, das possibilidades econômicas que os 400 anos estão abrindo. Então
também deu olho, muita gente deu olho nessa possibilidade. A gente já falou da outra vez, se não for agora, né, Zé? Não emplacar isso agora. Vamos largar essa, não sei se deveria, mas tem cidades que, pelo que eu vi na reportagem, enfim, que nunca comentou sobre ser missioneiro, né, o ser das missões, que agora tá colocando coisas lá e tudo mais. Mas que bom, mas é isso, vai potencializar de alguma forma, exatamente. É o que a gente quer, né? Que bom que potencializa. E do outro lado, então, eu falei um pouquinho sobre a filme... A commission. Daí isso, enfim, rende mais uns quantos programas. Mas vamos falar um pouquinho, então, da Missões Cinema Brasil. A Missões Cinema Brasil é o primeiro núcleo, então, cinematográfico que tem como objetivo desenvolver as obras cinematográficas. Porque não adianta tu ter numa região uma filme commission e tu não ter quem de fato produz. Entendeu? Entendi. Então o que acontece? Hoje a gente tem em Santo Ângelo produtoras, mas são focadas em eventos, casamentos, 15 anos, então eventos sociais, empresariado e tudo mais, ou focado para o mercado publicitário e tudo mais. Tem algumas iniciativas que às vezes acontecem porque abre alguma lei de incentivo ali, que tem algumas produtoras que acabam encaixando e fazendo, desenvolvendo sua obra. Só que não se teve até então um núcleo formado, estruturado, organizado para juntos avançarem com isso na região. Então, a Missões Cinema Brasil é o primeiro núcleo, então, que tem com esse objetivo, sabe, formado e tudo mais, para poder avançar com isso. Então, isso que é importante ressaltar e nesse pessoal entender, né? E ela tem como objetivo isso, desenvolver curtas-metragens, longa-metragens, série, enfim, tudo que for obra cinematográfica, né? Tudo que for relacionado a cinema. E por que é Missões Cinema Brasil, né? O nome, né? Missões porque é daqui, cinema porque é o que faz, né? E Brasil porque tem como objetivo, desde o seu nascimento, já faz 3 anos, 4 anos está indo, para levar as obras, as narrativas daqui para região, para fora, para Bahia, para outros países, para outros estados. Pro pessoal... E internacional também, né? Quem sabe um dia, né? A gente tá aqui, né, na fronteira, verdade, enfim, então faz todo sentido. Mas assim, ó, a gente já passou por várias fases, né, Zé? Tu falaste antes dos livros, enfim, temos aí essa integração também com os nossos irmãos, várias coisas acontecendo, que já vinham acontecendo. Políticas acontecendo, a gente tem mais leis hoje, né? Eu entendo que as leis, elas são muito importantes, porque elas forçam, de alguma forma, essa mudança cultural que a gente tanto quer, né? Então, uma coisa, eu acho que quando a cultura e as leis, elas convergem, a coisa fica mais fácil de acontecer, né, Zé? Por que vocês entendem que o cinema, ele é o nosso próximo passo natural agora de fazer com que essa conversa aconteça e extrapole as nossas fronteiras? Antes do José Roberto comentar, me desculpe, tá? Mas é que vai te ajudar aí depois. A gente precisa mistificar também, né? Desmistificar a questão das leis de incentivo. Acho que isso é importante até as marcas entenderem, tá? Porque acontece, às vezes a marca em si, por exemplo, em Santo Ângelo tem, 5 empresas que têm potencial de investir em uma obra cinematográfica, tá? Mas ela não sabe, entendeu? Para ela não sabe como colocar, por que colocar, qual que é o objetivo que tem que colocar. Não vê muito sentido. Às vezes, não sabe lidar com isso e tudo mais. A grande importância é que ela vai contribuir para a cidade e para a região também. Às vezes as marcas querem somente o retorno para ela, né? Vou ganhar mais cliente, vou ganhar mais imagem, tudo mais. Ganha isso também. Mas a grande questão também é que também contribui com a região onde ela está inserida, né? Então essa é a grande questão. E não é nem um bicho de 7 cabeças, tá? É basicamente uma distribuição de recursos. Ao invés de você, por exemplo, você pega o projeto lá cultural, né? E a empresa aprova, ela basicamente está fazendo o quê? Ela não está investindo nenhum recurso dela, porque é através do imposto dela que está sendo direcionado para o projeto. Então, olha só que interessante. O recurso que, no caso, ela teria que pagar para o governo federal, não vai para o governo federal, fica no projeto aqui e já vem mais rápido para a economia local. Entendeu? Porque o inverso seria o quê? Seria ela pagar o imposto, vai para o federal, ele repassa uma parte pequena, né, para os municípios. Então, tem esse lado também que acho que é importante. Eu acho que essa tua fala é fundamental, Wilber, sabe? Porque, sem dúvida, a gente tem um desconhecimento de como é que funciona a burocracia das leis de incentivo, né? Bastante. E ela existe, é necessário, dinheiro público sem burocracia também não tem como funcionar, né? Para trazer transparência. Mas nem é tanta burocracia. Por exemplo, o que eu recebi hoje, né? Saiu no Diário Oficial da União um determinado valor para captar de um filme
está autorizado, tem ali o número, Sim, tudo, a Receita Federal já está sabendo, está no hall deles lá de possibilidades. Então é singelo, é simples isso, e os contadores sabem perfeitamente fazer. Também. Agora, o que acontece? É importante compreender, que era a pergunta que você fez para mim, né? Há impactos com esses dinheiros, tanto de forma direta como de forma indireta. Por exemplo, os diretos é a geração de emprego, essa coisa da renda, são equipes, atores, diretores, né, estrutura de apoio, um monte de coisa que entra dinheiro dessa forma direta. E na forma indireta é a injeção de capital no processo do desenvolvimento local, que é uma das tuas insistências diárias aqui, né? Então, quando a renda geral daquele município, daquela sociedade, nós aqui somos sócios de um negócio chamado Santo Ângelo. Sim. Quando esse negócio tem dinheiro girando, tudo funciona. É óbvio, quando a coisa está meio charqueadinha, assim, né, tá com dificuldades, daí a coisa tá ruim. Então, a ideia é trazer dinheiro para o ambiente econômico e social, porque o social tá sempre conectado com o econômico, né? O fomento, por exemplo, a área do turismo. O turismo é um gerador de emprego, de renda, o maior do mundo, sempre peleando com essa coisa do petróleo aí, né? Sempre qual é que é o primeiro, se é que naquele ano é um ou é o outro. Então, nós temos tudo na mão para isso, né? E por que, nós já falamos 1000 vezes o porquê que não vai, né? Mas dá para ir, nós temos muita coisa. Então, desenvolve a infraestrutura local, toda essa ideia de conexão, a geração de novas empresas, né, de novas possibilidades, o impacto social nesse processo e o cultural. Que é o quê? Abrir a cabeça, sair daquele mundicozinho pequenininho, né, que a gente vive, e abrir para outros horizontes, para outras possibilidades de desenvolvimento das famílias, né? Quando a gente manda um filho para Porto Alegre, para Caxias ou para São Paulo, isso é uma tristeza imensa, que é uma dor no coração das famílias. Por quê? Porque tu foi incompetente de gerar emprego naquele lugar. E fazer então, com que eles fiquem exatamente. aqui. Então veja a importância disso, né? E essa coisa da busca de soluções. E essa é uma solução plausível e possível, dúvida, né? O desenvolvimento da identidade local, né? Quando você vê numa tela de cinema, né, ou numa TV, num streaming, que você vê o teu lugar ali, contando a tua história, quer dizer, é desenvolvimento local da cultura. É o pertencimento, né, Zé? Exatamente, é a identidade mesmo, né? As oportunidades, né? Essa coisa toda da visibilidade no mercado. Então veja que essa área do filme, ela te dá condições de exposições, então, tanto local, estadual, nacional e internacional, né? Então, e nós temos o que contar aqui. Alguém? Porque esse é um outro problema que eu vejo. Tristemente, a nossa gente não sabe o que aconteceu aqui. Acha que é uma coisa sem importância, até com certa vergonha dos acontecimentos do passado. E não, a nossa história foi contada pelos maiores escritores do mundo, como Voltaire, como Montesquieu, como Muratori, que foi o maior filósofo italiano dos 1700, Voltaire e Montesquieu, são os principais escritores do iluminismo no mundo. Eles todos falaram de nós, porque aqui teve algo muito diferente na humanidade, né? Que conseguiu, digamos, juntar todas essas ideias de cooperação e tudo mais. Então veja, nós temos motivação, temos capacidade, temos o que falar, temos gente em estruturas importantes, em superestruturas nacionais. Então aproveitar tudo isso, mas veja que o primeiro de tudo, que a nossa gente internamente, aí nas famílias, comecem a conversar sobre isso, vamos dialogar sobre isso, vamos abrir um flanco de diálogo para que nós possamos internamente e inicialmente ter um construto cultural que é possível que tudo isso efetivamente exista. Excelente. Zé, eu vou rapidinho para o nosso segundo intervalo aqui no cafezinho. A gente faz uma pausa rapidinho agradecendo Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres, Netviving Club, Irá Gastronomia, Clínica com Splash Piscina Santo Ângelo. Na volta a gente fala mais de projeto, mais de futuro, de legado e do quanto que esse movimento significa para a nossa cultura missioneira. Fica com a gente.
Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Quer aproveitar as melhores taxas para realizar seus planos? Com o autocrédito do Sicredi, você usa seu veículo como garantia e tem acesso a recursos com condições especiais. A contratação é rápida, sem burocracia e com liberdade para aplicar do jeito que você precisa. Fale com seu gerente. Sicredi é ter com quem contar. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Gring's Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Gring's Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. No coração de Santo Ângelo, o Irar Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. Em muitas ruas da tua cidade, as obras da rede de esgoto da Corsã já foram concluídas, enquanto outras ainda estão em andamento. Se na tua rua já tem a rede pronta, não perca tempo. Conecta teu imóvel. É tua vez de fazer parte dessa transformação. Faça a conexão e informe pelo 0800 646 6444. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Mas baixe! O verão tá chegando quente que nem brasa de churrasco e tu ainda não tem uma piscina Splash? Te organiza, vivente! A temporada começou e a Splash te espera em Santo Ângelo, Santa Rosa, Ijuí e Ibirubá, com qualidade IG, garantia e aquele atendimento bagual. Aproveita o verão do jeito certo, che, porque quem tem Splash não derrete. Mas que barbaridade! Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h50, a gente está de volta aqui no Cafezinho Missioneiro, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres, Netweaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. E a gente segue então na nossa conversa aí que tá linda sobre arte, cinema, desenvolvimento de território. E a gente estava falando antes dessa questão que eu achei super importante, Uber, assim, ó, dos possíveis impulsionadores financeiros desse projeto entenderem que o dinheiro, ele vai, né, quando a gente fala de imposto de renda, ele vai ser pago de qualquer forma. E uma das formas da gente movimentar a nossa região através de projetos é, então, essa questão de aproveitar aí as leis de incentivo, enfim, e fomentar esses projetos do audiovisual, por exemplo. Mas eu gostaria
gostaria que a gente reforçasse um pouco mais dessa questão do movimento da economia, né, Zé? Que eu até te interrompi antes para entrar no comercial, mas a gente movimenta o comércio, a gente movimenta a gastronomia, a gente movimenta hospedagem, transporte. Vocês têm alguma estimativa, alguma coisa assim, ou que a gente pudesse falar para esse empresário que está nos ouvindo agora, do quanto que isso retorna para nós, né, para nossa comunidade, quando a gente investe nesse tipo de projeto? Veja que há uma visão antiga que quer mostrar assim, te dou 100 mil e no meu negócio tem que entrar 100 mil agora, de volta. E não há uma visão que quando você reparte aquilo com a sociedade, né, quando aquele dinheiro ele passa a fazer parte do conjunto da construção cultural daquele povo, que aquilo tudo pode se multiplicar em milhares de vezes, entende? Aonde aquela gente se prepara, nós estávamos discutindo aqui educação e cultura paralelamente, né, na hora da folguinha aqui, né? Então, isso tudo mostra a importância que esses processos têm de multiplicação da consciência local, da criação de investimentos, né, de empreendedorismo, de liderança local, né, de talvez a coisa mais importante que nós precisamos, que eu tenho um livro específico, eu escrevi sobre isso, que é a falta de capacidade que nós temos aqui de criar confiança mútua. Que é isso de eu confiar em você e você no outro e todo mundo se entender junto. Então veja, o que diz Putnam, que é talvez o especialista no mundo hoje em desenvolvimento, o maior deles que eu considero, ele diz: lugares onde as pessoas não confiam uma nas outras, esse lugar não desenvolverá. Então, criar níveis de confiança, criar níveis de diálogo, de conversação e, obviamente, de capacidade, digamos, de receber esses dinheiros e juntos gestar eles. Sim. Né? Não pensar que vai cair na mão de um ladrão e que vai roubar o dinheiro. Sim. Não. Juntos a gente ter essa capacidade de fazer com que as coisas aconteçam. Sim. Então, veja, é muito importante que outra coisa, que compreendamos que nós também temos conexões externas. Além dos dinheiros de empresas locais, a gente também tem conexões importantes, né? De gente importante nossa que está em outras grandes empresas, tem gente importante em lugares importantes que podem nos conectar daí com coisas muito maiores. Sim. Por exemplo, vamos fazer um filme de ação sobre Mobororé, que tu estava falando antes para mim, né? Bom, isso é uma guerra ali no Rio Uruguai, né? Que tem cenários incríveis e tudo, e vai contar um pedaço importante da nossa história, né? Então, veja, isso não vai custar uns dinheirinhos, isso é uma coisa grande, né? É um filme hollywoodiano, claro. Assim, uma coisa grande. Então, é possível, sim, e pode ser feito por nós. Então, o que falta? Falta exatamente ter consciência que nós temos grandes coisas para fazer e que juntos nós vamos discutir as alternativas. Bom, não temos dinheiro para captar 10 milhões aqui em Santo Ângelo. Sim, mas tem dinheiro para 300, para 400, para 500, né? Pronto. Então, e temos um conjunto de projetos, que a gente nem falou isso e daqui um pouquinho... Que é a minha próxima pergunta. O tempo está se escasseando, né? Então, nós temos projetos possíveis, plausíveis para a capacidade interna que nós temos. Perfeito. Hilber, me fala aí de projetos concretos, então, filme, série, o que já pode ser revelado aí desses projetos de audiovisual? Tá. Na verdade, tem vários projetos, né, Roberto, já mapeados, mas 2 principais agora porque estão em fases de captação, né? Isso é uma coisa que é importante o pessoal entender, que os projetos audiovisuais, eles demoram para até chegar na exibição, para o público realmente assistir eles, né? Então, por exemplo, esse projeto a gente escreveu ano passado, então esse ano está em fase de captação, até metade do ano que vem, mais ou menos, ele vai continuar nessa fase, para depois ele entrar em produção, então no ano que vem, 2026, para, quem sabe, em 2027 já está sendo exibido aí, conforme no Cinema Cisne, né? Vamos analisar aí a possibilidade. Entendi.
Então tem esse tempo, né? Por isso que é importante, a cada ano que se passa, a gente ir tocando um outro, entendeu? Sempre ter algum começando. Sempre, exato. Então, enquanto esses estão sendo captados, outros já vão estar em processos de produção, as histórias já estão sendo mapeadas. Sim. Então, é o Dia de Caça, que é um curta-metragem, e o Canto Baixo, que também é um curta-metragem. São 2 curta-metragens porque, estrategicamente, a gente preferiu começar com eles, porque são recursos menores, e o tempo é menor, de produção também, e fora daí, documentário, que já está entrando em processo de desenvolvimento, já tem longa-metragem, entrando em processo de desenvolvimento também, e que daí vão ser abertos, enfim, para avançar, né? Então, o cenário é mais ou menos isso aí. Perfeito. E aí, assim, quase partindo para o nosso final agora, temos algum recado, Zé? Querem deixar algum recado para quem está nos ouvindo agora e daqui a pouco querem participar dessa discussão, querem participar dessa execução, de todas as formas, né? Vocês estão se reunindo, tem algum lugar, para onde que procura, como que faz para participar, empresários que daqui a pouco querem participar também e apoiar esses projetos, o que vocês querem deixar dito para todo esse povo? A gente está organizando uma série de reuniões, né? Sim. que são as entidades. Vamos agora, a partir da semana que vem, começar a fazer visitas a algumas dessas empresas que têm capacidade de aporte. Estamos abertos aí nos nossos telefones, aí, né? Nos nossos WhatsApps. Aí. O meu é 559-9638-6360. E que a gente vem conversando com bastante gente, então tem uma capacidade bem importante, né, de diálogo. E a gente quer exatamente isso. Quando os empresários mesmos locais nos convidam para conversar, a gente tem ido, né, nós temos nos encontrado bastante. Então, é uma ideia que precisa ser captada pela comunidade. Sim. Né? Acima de tudo, isso vale para todas as coisas de desenvolvimento, né? Então, é muito importante que a comunidade queira, que dialoguem lá em casa, lá com o teu menino lá, conversa com eles, olha, apareceram uns loucos lá, conversassem um troço super legal, né? E que parece que é uma alternativa bacana, né? Para realmente a gente dar o salto e acreditar nessas coisas. Então, a minha fala de antes, para encerrar a minha fala, criar níveis de confiança. Isso é a coisa mais importante que nós temos que fazer no teu programa no dia a dia aqui, né? Dialogue com as pessoas para que elas passem a confiar mais nas ideias delas mesmas, né? E dos outros, e a gente fazer comunidade, que é o que nós precisamos. Exatamente. Perfeito. Pode entrar também no Instagram, né, da Missões Cinema Brasil, ali já tem contato com a gente. Pode entrar em contato também comigo, caso tiver necessidade. Mas o José Roberto tem mais tempo, um pouquinho mais, então eu deixo para ele. E pode entrar em contato também com algum dos coordenadores da Missões Film Commission, né, também. Sempre que for ver alguém ali dentro disso, fala, né, puxa a pessoa, conversa. Isso que é importante também a gente deixar claro. Não é só porque tem um negócio aqui que eu vou falar agora, que não sei se alguns vão gostar, mas o que eu vi? Eu morei fora, depois eu voltei para Santo Ângelo e me parece que essa questão do, por exemplo, não vou falar com o fulano de tal, porque o fulano de tal faz parte de um outro negócio lá que não tem nada a ver e pode ser, sabe, tem uma certa, eu não sei dizer o termo específico para José Roberto. Falta de confiança mesmo. Pode ser, entende? Então, por exemplo, chegar e conversar, tem um projeto aqui, eu quero desenvolver, como que a gente pode pegar junto, colocar ele para frente, vamos unir força para tocar, sabe? Eu acho que a grande questão é parar também dessa questão do individualista, entendeu? Por exemplo, esses projetos que a gente está avançando, ele só conseguiu avançar porque eu cortei fora o individualismo, então eu comecei a conversar com a pessoa, fui lá no José Roberto, conversei com ele, fui lá com a Lisiane lá em Porto Alegre, conversei com ela, inclusive mês retrasado, eu acho, enfim, eu tava lá vendo o longa-metragem dela, né, que ela fez lá em Porto Alegre. Eu fui lá nos primeiros dias de gravação lá para acompanhar, né, porque a gente também tem esse papel. Às vezes o pessoal acredita, mas porque o Wilber tá em Santo Ângelo, né, aí ele tá em Santo Ângelo e não sabe como funciona o mercado nacional, né? Não, eu tava em Porto Alegre vendo a produção do longa-metragem lá, nacional, inclusive com uma atriz global lá. Então,
Essa é a grande realidade, sabe? Então acho que é isso, é conversar, debater, puxar o José Roberto, entrar em contato comigo, ou quem for da Ministério Film Commission também, porque também tem esse objetivo. Sim. Ou falar, o cafezinho também tá aí à disposição. Ou chegar para vocês no cafezinho, exatamente. E está aqui tocar. para isso. Sabe, Hilber, tu falando dessa... Eu não sei o que acontece... Quando a gente fala de inovação, e tu também participou do movimento das ISAN, né? Quando a gente eu fui lá fazer a visita técnica, exato. 2 vezes. Eu posso falar isso da visão da inovação. Nós temos várias bolhas. Tem muita gente fazendo coisa. Isso aí. Mas é muita bolha. A gente tem que furar essas bolhas. Tem que furar. A gente tem que furar e juntar, porque tem muito potencial, né, Zé? Mas e parece que o pessoal não dá se para fazer, conversa, né? exatamente. Cada um quer fazer no seu. Tudo isso faz parte dessa ciência nova, que é a da criatividade. Né? Então... E nós precisamos de pessoas criativas juntas para encontrar esses novos caminhos, né? que são necessários. Sim. E dá para fazer. Dá para fazer. E vamos fazer. E vamos fazer. É isso aí. Contem comigo. Zé, Hilber, muito, muito obrigada pela presença, pela visão de vocês, né? E por essa construção tão necessária da nossa identidade cultural, que, assim, ó, vai perpetuar e vai ser legado, Zé, tá? Eu acredito muito nisso. Parabéns pelo trabalho. Nosso agradecimento aos nossos ouvintes e aos nossos parceiros que tornam esse programa possível: Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Net Waving Club, Irá Gastronomia, Clínica com Splash Piscina Santo Ângelo. O cafezinho vai ficando por aqui, mas amanhã a gente tem mais encontro, mais cultura e mais movimento aí na nossa região. Uma ótima tarde, um beijão e até amanhã.